nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Toda a vida de Jesus visava este momento na cruz. Jesus consagrou cada dia de sua vida terrena à vontade do Pai e a entrega por nós pecadores. Dedicou cada segundo a isso. No último segundo de sua vida, ele testificou tudo isso se entregando voluntariamente naquela cruz. E nós aprendemos pelo menos 3 lições com essa última palavra da cruz. O ato de Jesus é voluntário na cruz. Ninguém tira a vida dele, ele a dá. A obra planejada pela Trindade chega ao seu ponto máximo. O sacrifício é realizado. E o que parecia o fim era apenas o recomeço de todas as coisas, pois no terceiro dia ressuscitaria, vencendo a morte e de forma definitiva reconciliaria nossa vida com Deus Pai. E a oração firmada nesta palavra de Jesus é: Senhor, nada eu poderia fazer em meu favor para reconciliar-me contigo, e por isso sou eternamente grato, porque o Senhor fez livremente o que era o meu dever. Vamos ter um tempo de oração agradecendo ao Senhor, porque Ele entregou-se voluntariamente naquela cruz, para que você e eu hoje tivéssemos livre acesso à presença de Deus. Feche seus olhos e busque a presença do Senhor, demonstrando a sua gratidão, porque Ele entregou voluntariamente a sua vida naquela cruz. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Deus. Porque, ó Deus, a igreja do Senhor, desde a manhã, está buscando a presença do Senhor, de forma, Deus, de gratidão, de reconhecimento, da bondade, da graça, da misericórdia do Senhor para conosco. Assim nós sabemos, ó Deus, se aqui nós estamos, na Tua presença, é porque Cristo entregou voluntariamente a Sua vida naquela cruz. E assim, ó Deus, temos a certeza, ó Pai, do perdão dos nossos pecados. E assim, ao terceiro dia, ressuscitou, para a certeza da nossa justificação diante do Senhor, ó Deus. Nós sabemos que nada poderíamos fazer, nada, nenhum sacrifício nosso seria aceito, Deus, em nosso favor. Mas Cristo, ó Deus, entregou-se voluntariamente, para que, ó Deus, pudéssemos, ó Deus, ser reconciliados com o Senhor, ó Pai. Nós somos gratos por isso, e desde amanhã estaremos louvando o Teu santo nome, reconhecendo a Tua graça e a Tua misericórdia para conosco, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Convido a igreja toda a se colocar em pé. Nós iremos entoar um hino de louvor a esse Cristo que ressuscitou. O hino 52. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz, com glória coroai. Hino de número 52.
Remidos todos com fervor, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória coroai. A igreja pode se assentar. Salmo 95, versículo 1. Convido o Ministério Koinonia que já vem à frente. Enquanto a igreja abre em Salmo 95, toda a igreja junto irá ler o versículo 1 do Salmo 95. Esse texto que afirma que devemos celebrar o rochedo, a rocha, a segurança que nós temos que Ele ressuscitou. Esta é a razão da nossa fé. Toda a igreja juntos lendo Salmo 95, versículo 1 apenas. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo, nossa salvação. Amém. Romanos capítulo 4, versículo 25. Texto inserido em um contexto maior, onde o apóstolo Paulo, de forma bem didática,
ele fala de todo o plano da salvação e como isso se concretizou na pessoa e no sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 4, 25, a igreja toda também lendo esse texto, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Queridos, nós sabemos que havia necessidade da justiça de Deus ser paga, e nós não teríamos condições alguma de assim fazê-lo. Então, em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo afirma que ele entregou a sua vida por causa das nossas transgressões, e a sua ressurreição foi para nos garantir a nossa justificação. Vamos ter um tempo de oração de gratidão ao Senhor pela certeza que os nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus e assim nós nos tornamos justificados através da sua ressurreição. Agradeça ao Senhor por essa certeza em Cristo Jesus. Pai, nós somos gratos ao Senhor, a Deus, pela certeza, ó Deus, da nossa condição antes de Cristo Jesus, ó Pai, que a palavra do Senhor nos afirma que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e assim, Deus, não havia nenhuma possibilidade a partir de nós, de buscarmos a presença do Senhor, de reconciliarmos contigo a nossa vida, ó Pai, e assim era necessário que a justiça do Senhor fosse paga, ó Deus, e assim nós não teríamos condições de assim fazê-lo. Mas nós te louvamos, ó Deus, pelo fato de que Cristo Jesus, voluntariamente, entrega a sua vida na cruz, ó Pai, para que assim, através da sua morte, as nossas transgressões, ó Deus, fossem perdoadas. E assim, na sua ressurreição, nós fôssemos, ó Deus, justificados. E agora nos tornamos justos diante do Senhor, ó Pai. E a certeza que temos que podemos, ó Deus, reconciliados contigo, buscar a tua presença, vivermos em novidade de vida, na certeza que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, ó Pai. Obrigado por essa certeza, que assim o nosso coração fique firmado nessa certeza, ó Deus, para que não nos tornemos religiosos, achando que através das nossas atitudes, ou dependendo da nossa religião, nós seremos salvos, mas que possamos focar no sacrifício de Cristo Jesus, naquela cruz, e crermos na sua ressurreição, para que assim sejamos reconciliados com o Senhor. Para a honra e glória do teu santo nome, em Cristo ressurreto, é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Convido o ministério de louvor que vem à frente, enquanto a igreja abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 24. Atos capítulo 2, versículo 24. Nós já ouvimos através dos textos bíblicos que nós celebramos porque Ele está vivo. A nossa salvação passa pela cruz e ressurreição. E agora nós iremos ler um texto que afirma o poder da ressurreição. Atos capítulo 2, versículo 24. Peço que toda a igreja se coloque em pé para mais uma vez juntos lermos esse texto. Ao qual Amém. Cristo já ressuscitou. Eu quero
Cristo conquistou. Cantando essa canção. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus lá do céu mandou seu Filho pra nos salvar. Morreu na cruz e o sepulcro onde foi deixado está vazio, e prova que vive Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar o rio, irei então ao céu de luz, verei de lá, em plena glória, vitorioso vive e reina o meu Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez só o refrão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará
ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Pai amado, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, que é santo, porque o Senhor está vivo, o Senhor reina, o Senhor domina sobre a morte, domina sobre a vida e pode conceder vida eterna a todos quantos o Senhor quer. Por isso nós estamos aqui para glorificar o Senhor, adorar o Senhor, porque reconhecemos que a soberania, o louvor, o poder, a adoração, a glória pertencem exclusiva e unicamente ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Podemos assentar. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 15, que é exatamente o desafio da ressurreição. Na leitura passada, nós vimos o poder da ressurreição, mas há um desafio da ressurreição. 2 Coríntios 5, 15. Vamos ler juntos esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este é o grande desafio da ressurreição. Nós vivermos para Jesus. Ele morreu por nós e viveu por nós, para que por ele nós vivêssemos. Vamos curvar as nossas cabeças e orarmos ainda ao Senhor mais uma vez, pedindo que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, através da sua palavra que será lida. Pai amado, como já estamos dizendo, Deus, desde o início desse serviço de adoração e de celebração, há no nosso coração uma alegria muito grande, Senhor, porque nós entendemos que hoje nós celebramos a vitória de Cristo Jesus sobre a morte. Por isso, Pai, nós queremos dizer para o Senhor que vivemos
e vivemos com os nossos corações cheios de esperança, porque para todos nós que temos Jesus Cristo, não há mais o temor da morte, nem da morte física, nem da morte espiritual. Cristo é o vencedor. Teu Filho é o vencedor. O nosso Senhor e Salvador. Por isso, ó Pai, nesta manhã, receba, ó Deus, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão por ter nos dado esta tão grande salvação, por ter ministrado em nossos corações essa realidade tão espetacular da Tua palavra. Agora, Senhor, quando vamos pensar um pouco sobre este fato inegável, sobre este fato experimentável, que todos nós que aqui estamos temos experimentado nas nossas vidas, a bênção de usufruirmos todas as bênçãos advindas do túmulo vazio. Por isso, ó Pai, ministre com graça e misericórdia em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 28. Texto de Mateus 28. Esse texto está em todos os evangelhos. Claro que com cada um tendo a sua própria leitura do momento e inspiração pelo Espírito de Deus, mas todos eles em um hino de vitória, em uma celebração que ecoaria em todo o tempo, enquanto o tempo existisse. Essa vitória e essa manifestação fantástica da ressurreição de Jesus. Vamos fazer essa leitura alternadamente até o final, para que possamos ter a visão completa do texto e do desafio do texto para as nossas vidas. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e é como vos digo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera.
recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Eu não sei você, mas esse é de fato uma leitura que vai trazendo ao nosso coração um alívio e ao mesmo tempo uma percepção de como os homens tentam obstruir aquilo que Deus está fazendo. E a maneira maravilhosa como Deus faz aquilo que Ele quer fazer, e Ele faz de uma maneira inquestionável, de uma maneira em que, por mais bem bolado que as pessoas façam as coisas, elas não conseguem dizer o contrário daquilo que Deus fez. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, que as pessoas, elas estão tentando dizer o contrário daquilo que Deus tem dito todo o tempo. O problema hoje não é mais do mundo contra a igreja. O problema hoje é do mundo contra a palavra de Deus. Eles estão produzindo filmes, estão produzindo livros para tentar tirar-nos do foco da veracidade dos fatos das Escrituras. Vem até em 3D, para que empolgue as pessoas. E aí a maioria crente, que assiste, que lê, sai de lá maravilhado, sem um pingo de senso crítico, dizendo: a obra foi muito bem feita. Mas isso, irmãos, está trazendo, sulapando, aos poucos, a verdade inspirada por Deus. Muitos outros filmes, muitos outros livros serão escritos, tentando fazer como os judeus, os sacerdotes fizeram, tentando manipular o meio cristão e também o meio político, governo, para dizerem que não foi aquilo que aconteceu. Hoje, irmãos, eu vi durante essa semana várias datas importantes na história humana. E eu só coloquei 3 aqui, e 2 delas ninguém questiona. Mas uma delas, até hoje, tem pessoas que não acreditam. A primeira foi quando Martim Lutero pregou as suas 95 teses na porta de Wittenberg. E ali, no dia 31 de outubro de 1517, deu início uma das maiores reformas religiosas de todos os tempos. A partir daquele momento, a palavra de Deus
tornou-se acessível a toda a humanidade. A partir daquele momento, a leitura espiritual passou-se a todas as pessoas. Não mais por um instrumento institucionalizado, mas pela fé. Os caminhantes que seguem a Jesus iriam viver as suas vidas. E todos podiam e podem consultar as Sagradas Escrituras sem intermediários. Para mim, essa foi uma data fantástica, uma data sobre a qual a igreja presbiteriana, as igrejas reformadas se solidificam e caminham durante todo esse tempo e vai continuar caminhando. Segunda data foi dia 3 de dezembro de 1967. O cirurgião sul-africano Christiaan Barnard fazia o primeiro transplante de coração humano. A partir dessa data, todos os cardiopatas, todos eles, têm uma chance. A cardiologia, a partir desse tempo, abençoou todas as pessoas, no mundo todo. Todo lugar hoje, um pouquinho mais avançado, tem uma cardiologia forte. Quando não tem, outros de outros países vão e trabalham para que isso aconteça. Isso foi uma bênção tremenda para a humanidade também. A outra data foi dia 20 de julho de 1969. Esse eu vi. Foi quando Armstrong pisou na Lua. Esse eu vi. Preto e branco. Esse eu vi pela televisão. A partir dessa data, o mundo todo foi abençoado. Satélites, área da medicina, a nossa tecnologia, tudo foi ricamente abençoado. Mas ainda existem pessoas que não acreditam. O meu pai mesmo é um deles. Meu pai não acredita que o homem pisou na Lua. Mas muitos não acreditam. No entanto, queridos, hoje nós celebramos uma data que é uma data muito mais importante do que essas 3 datas e do que todas as outras que poderíamos enumerar nessa manhã, ou você já sabe, você talvez esteja pensando datas aí que foram significativas, não para você, mas para a humanidade. Mas a data que nós celebramos hoje, a Páscoa, é a data mais importante de todos os tempos. E para todos os tempos, até a eternidade. Nós celebramos o dia em que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, foi ressuscitado dentre os mortos. Nesse dia, Deus, em Cristo Jesus, venceu a morte e ofereceu a vida eterna à humanidade. Muito mais do que as 95 teses, muito mais do que a cardiologia pode oferecer, muito mais do que a tecnologia a partir daquele dia de 1969, Cristo Jesus veio oferecer algo muito, mas muito superior à raça humana. Mas a preocupação de Jesus
mesmo antes que isso acontecesse, é a preocupação que nós temos que ter hoje, irmãos. Eu gosto desse texto porque esse texto termina com a nossa responsabilidade de anunciar isso. Mas eu me lembro que Jesus Cristo, num momento muito difícil da vida dele, ele foi a uma família que o recebeu e que tinha um carinho especial por ele. Eram 3 irmãos. Esses 3 irmãos tinham um lugar especial no coração de Jesus. E com certeza Jesus também tinha um lugar especial no coração desses 3 irmãos. Aí o irmão morre. E Jesus termina o que tem que terminar. E parece que ele atrasa, esse irmão morre. E Jesus, ao encontrar com as irmãs dele, elas demonstram para Jesus um conhecimento do convívio com Jesus. Conhecimento teológico, um conhecimento de que, de fato, quem era Jesus e o que Jesus representava. Não tem dúvida nenhuma, todos nós, você não precisa ser teólogo, você não precisa de ser estudante da palavra, você não precisa de ser pregador, todos que leem o capítulo 11 de João, ao ler, sabem que aquela família era uma família que tinha um conhecimento de Jesus Cristo e do que Jesus Cristo representava. Mas Jesus Cristo, ao caminhar em direção ao túmulo, com seu coração entristecido pela a fragilidade da vida humana, Jesus não só fala para aquelas irmãs, mas para as pessoas, para os judeus que ali estavam com elas, ele faz uma pergunta. E eu queria pensar com os irmãos sobre isso hoje. Nós celebramos, irmãos, a ressurreição anos após anos. Eu tenho 56 anos e já disse para os irmãos sabem disso, eu tenho o privilégio de fazer parte desse povo desde sempre, desde quando eu nasci. Então, esse dia é um dia que a igreja sempre está reunida, sempre estamos cantando estes hinos, celebrando a ressurreição. Mas nós precisamos construir no nosso coração, irmãos, respondendo a pergunta que Jesus Cristo fez em João 11, 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Irmãos, isso aqui é muito importante, isso alivia-nos. Isso dá a mim e a você uma esperança muito, mas muito além da nossa própria compreensão. Se nós cremos nisso, a pergunta é, você crê? Você acredita nessa realidade da ressurreição de Jesus Cristo? Você recebe essa realidade no seu coração? E todos os dias, isso pulsa no seu peito, quando pulsa o seu coração. Ou a vida, ou a morte, tem colocado questionamentos na sua vida a respeito dessa realidade espiritual. Os medos, as aflições, os temores do dia a dia têm, porventura, questionado isso. Porque a preocupação de Jesus, claro que sucederia logo depois uma prova de que ele tinha
poder sobre a morte, mesmo antes de ressuscitar, porque o poder de Jesus é para sempre. Mas você crê nisto? Se cremos, irmãos, nós podemos ter confiança em Jesus Cristo. Eu estava nessa semana aí que nós tivemos a transferência de um irmão nosso, de vários irmãos, pastor Germano, o Deva. Eu estava pensando sobre isso, irmãos. Pessoas chorando, pessoas lamentando pela idade dele, argumentando. E eu fiquei pensando, Senhor, até que ponto cada um que aqui estava, ou cada um que participou desses 2 cultos fúnebres, até que ponto que há a firmeza no coração de cada um de nós sobre a ressurreição? Porque se há, irmãos, não há do que temer, porque Jesus Cristo é digno de confiança, porque se Ele ressuscitou, Jesus Cristo é o que Ele afirmou ser. Ele é Deus. E esta é uma mensagem que eu preciso colocar no meu coração e você precisa colocar no seu coração. Jesus Cristo ressuscitou. Se de fato o que eu canto, se de fato o que eu prego é algo que eu acredito, é algo que está impresso na minha alma pelo Espírito Santo de Deus, esta vida, ela precisa ter uma perspectiva diferente. Eu preciso de enfrentá-la, mas enfrentá-la sempre na perspectiva da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou, irmãos. E eu quero rapidamente colocar para os irmãos algumas provas que os irmãos e nós já temos estudado, quando não juntas, mas pelo menos separadamente. Temos lido. Acabamos de ler o relato de Mateus, que para mim é uma evidência fantástica da ressurreição de Jesus. Mas eu queria tratar assim de uma maneira mais prática essas evidências. E a primeira delas, irmãos, é que ocorreu uma mudança extraordinária na vida dos discípulos de Jesus Cristo. É a primeira evidência de que, de fato, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. John Stott foi uma das grandes figuras pensantes da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Contribuiu de uma maneira maravilhosa. E ele diz assim: talvez a transformação dos discípulos seja a maior evidência de todas para a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu, eles estavam com o coração partido, confuso, assustado e amedrontado. Mas dentro de menos de 2 meses, eles saíram do esconderijo, cheios de alegria, confiança, coragem, ousadia e intrepidez. O que pode explicar essa transformação dramática? Somente a ressurreição, juntamente com o Pentecostes que se seguiu logo após a ressurreição. E o Pentecostes é exatamente a confirmação de que Jesus Cristo subiu ao Pai, porque se ele não tivesse subido, como ele mesmo tinha dito, o Espírito não teria vindo sobre os seus discípulos.
transformação, irmãos. A maior realidade de termos esta realidade da ressurreição em nossos corações são as nossas vidas transformadas. Algo extraordinário de Deus aconteceu comigo e com você. E por isso que Jesus, lá no final, diz assim: vá a todo mundo e conte isto, porque isto é contagiante. Isto é transformante. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é um poder transformador, não só para os enfrentamentos da vida, para os enfrentamentos da morte, a minha e a dos outros, mas para algo muito maior, que é estar com o Senhor para toda a eternidade, em toda a eternidade, e usufruindo da eternidade, coisa que eu e vocês ainda não sabemos como isso é. Apenas almejamos, porque aqui nós morremos, aqui nós sofremos, aqui choramos a morte do outro. Se o meu e o seu coração disparam um pouco mais, se a nossa pressão baixa, ou se a nossa pressão sobe, nossos corações começam a derramar, nosso organismo começa a derramar adrenalina, porque achamos que vamos morrer. Então nós ainda não experimentamos a eternidade, de fato e de verdade. Embora a temos como promessa e como realidade fincada na minha e na sua alma, eu vou viver eternamente, porque eu creio em Cristo Jesus. Mas os medos ainda chegam. Mas eu posso mudar essa perspectiva. Eu posso enfrentar cada medo com a perspectiva do túmulo vazio. Segunda realidade, irmãos, as testemunhas oculares. Alguém disse que isso foi uma ilusão. Eu até entendo se uma ou outra pessoa individualmente tivesse visto a Jesus, ou até mesmo aquelas 3 mulheres, se somente elas tivessem visto a Jesus, eu poderia dizer que, de fato, elas piraram, gostavam muito de Jesus, e aí viram o anjo com uma roupagem bonita, e até que ele falou com elas, até poderia isso. Mas, irmãos, o Senhor Jesus Cristo apareceu-se para os seus discípulos. E ele apareceu também para mais de 500 pessoas. Isto de uma única vez. Então, irmãos, não foi uma miragem. Porque as pessoas podem individualmente ter essas miragens. Mas um grupo não. Para um grupo um grupo de 500 pessoas, dizer que viu Jesus Cristo ressurreto, o milagre seria muito maior a miragem do que a própria ressurreição. Então, as testemunhas oculares, aqueles que viram, e quando o texto, irmãos, foi escrito, muitos destes ainda estavam vivos. Muitos destes ainda estavam vivos. Outra coisa, irmãos, a realidade moderna. Eu e vocês somos salvos. Eu tenho plena certeza disso. E isto é uma prova da mesma experiência que esses homens tiveram lá no passado. Jesus Cristo é o meu Salvador. E o seu Espírito testifica ao meu Espírito de que eu sou filho dele. E eu posso chamá-lo de Pai. Eu posso, em plena convicção, dizer para o pastor Germano, lá no passado, lá no seu culto fúnebre, até breve. Eu posso ter dito
domingo passado para o Deva até breve. Se eles foram, eu vou. E a vida deles testemunharam que eles foram. Então eu também vou. Essa é uma experiência pessoal sua e minha, inquestionável. Podem produzir o que quiserem produzir. Mas essa verdade é uma verdade inquestionável. Eu fui transformado pelo poder da ressurreição. Eu creio, Senhor. Eu creio na ressurreição. E outra coisa, irmãos. Os discípulos estavam dispostos a morrerem por isso que criam. É outra verdade inquestionável. Os discípulos não tinham nada a ganhar. Nada. Eles eram espancados, humilhados, presos, perseguidos, mortos, simplesmente por aquilo que eles criam. Eles estavam dispostos a agradecer a Deus pelo privilégio de morrer queimado. Eram enterrados vivos e ainda assim continuavam cantando até a terra abafar as suas vozes. Eram dados como uma festa para os leões se divertirem com eles, e eles cantavam e oravam, enquanto um por um ia sendo estraçalhado pelas feras. Morriam pelo que criam. Eu estou ciente, irmãos, de que tem havido muitas pessoas ao longo da história que morreram pela fé que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E eles acreditavam que isto era verdade. E que isto é a verdade. Mas eu quero dizer para os irmãos duas realidades. As pessoas vão morrer por sua fé, se acreditarem que isto é verdade. E essa pergunta de Jesus, você crê nisto? Isso leva-nos à maior e à mais implicante condição, que até a de morte. Mas eu quero dizer para os irmãos também que as pessoas não vão morrer por sua fé se elas sabem que isto é falso. Eu me lembro de ter lido uma história naquela revistinha Portas Abertas, aquele jornal Portas Abertas, que na cortina de ferro entrou numa daquelas igrejas pequenininhas, soldados representando o comunismo. E disseram o seguinte: todos que forem crentes ficam porque vão morrer. Os que não forem saem. Começou a sair um atrás do outro. Ficaram ali um gato pingado. Aí os soldados disseram o seguinte: nós também somos crentes. Mas para isso nós precisávamos saber quem de verdade era crente. É isso aí. Se você não crer e chegar alguém aqui e disser assim, vai morrer todos os que creem nessa baboseira da ressurreição. E os que não creem nisso saiam. Você ficaria ou você iria sair? Isso é crucial, irmãos. Ninguém morre por algo que ele sabe que é mentira. Só morre por algo que ele sabe que é verdade. Jesus Cristo morreu porque ele não só sabia que era verdade, mas ele era verdade. E essa verdade tinha que ser compartilhada
com todos nós. E para terminar, irmãos, diante de tudo isso, eu quero contar também a vida de parte da vida de um evangelista, por que não dizer um dos maiores evangelistas do século XIX, um homem que influenciou o seu tempo. Ele disse o seguinte: algum dia você vai ler nos jornais que D.L. Moody, de West Northfield, está morto. Você não acredite em nenhuma dessas palavras. Naquele momento, eu estarei mais vivo do que eu estou agora. Eu nasci da carne em 1837. Nasci do Espírito em 1856. O que é nascido da carne pode morrer. O que é nascido do Espírito viverá para sempre. D.L. Moody, pelo menos é que a certidão de óbito diz, faleceu em 22 de dezembro de 1899. Mas, na verdade, ele está vivo e bem vivo, a fim de passar a eternidade na presença de Deus, porque Jesus Cristo lhe deu uma nova vida. E ele acreditou nisso. E no dia da ressurreição, assim como ele cria, e o que a palavra de Deus nos diz, que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo e também nos ressuscitará pelo seu poder. 1 Coríntios 6,14. Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo e também nos ressuscitará pelo seu poder. Você crê nisto? Se crê, a vida pode ser diferente do que tem sido até hoje. A morte pode ser encarada de uma maneira diferente. A vida pode ser desfrutada de uma maneira mais vibrante e mais abundante. Que Deus nos ajude a usufruirmos dessa realidade de uma maneira especial. Eu convido o Ministério Koinonia para mais um hino especial, para podermos assim nos prepararmos para a ceia do Senhor.
Mais uma vez, irmãos, vamos celebrar esse momento tão especial e hoje de uma maneira mais especial ainda, porque tempo em que nossos corações está voltado e mais trabalhado, porque durante a semana toda nós tivemos pensando sobre essa realidade da cruz. Quero convidar os irmãos presbíteros para tomar assento à mesa, para ministrarmos a ceia do Senhor. Crês isto? Crês que Jesus Cristo foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia e que está sentado à direita de Deus o Pai e que já está se preparando para voltar? E que você é participante direto desse projeto? Se você crê nisto, usufrua das bênçãos advindas da ceia do Senhor. Melhor só pegar esse. Dê para dois lá de lá. Tem que dar um de lá para acompanhar o irmão Pedro. Irmão Márcio acompanha o irmão Pedro. Aqueles que forem participar, por favor, fiquem em pé, pega o pão e o cálice, pode assentar-se depois e vamos nos aguardar para tomarmos todos juntos. Problema aqui, meu irmão. Vai ficar sem aqui, ó. Vamos nós dois lá. Sérgio, você e o
Vamos colocar em pé, irmãos. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto, irmãos, em memória do Senhor, até que Ele volte. Por semelhante modo, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou do cálice, dizendo: isto é meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Tomai dele todos. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos cantar o hino de número 274. 274. É. 274. De ontem, pastor, primeiro nome? Night. Pastor Night, eu o conheci ontem, ele estava no aniversário da filhinha da Marina, filhinha do pastor Amauri,
Eu quero convidá-lo a fazer a última oração e impetrar a bênção sobre nós nessa manhã vitoriosa. Senhor, te agradecemos por iniciarmos esse dia na Tua presença, olhando a Tua palavra e verificando, Senhor, a Tua graça bendita sobre a nossa vida. Amém, Senhor. Sobre nós que cremos no Teu amor, demonstrado por nós na cruz do Calvário em Cristo, e no Teu poder, ó Pai, que traz a Cristo dentre os mortos, Sim, Pai. dando vigor e força à nossa fé. Amém, Senhor. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, venceria a nossa fé. Verdade, Deus. Mas o Senhor, ó Pai, o fez ressurgir dentre os mortos conforme a Tua promessa e a Tua palavra. Amém, Senhor. Porque Tu és Deus poderoso. Amém, Senhor. Tu és o Senhor da vida. Amém. O Senhor é o Senhor da eternidade. Sim, Pai. Graças te damos pelo Teu povo aqui. Amém, Deus. Todos aqueles